Aos irmãos e amigos, muito bom dia. Hoje é 25 de maio de 2021. Seguimos aqui com os vídeos que tem como tema Igreja Ameaçada de Extinção. Para você que pela primeira vez me assiste, meu nome é Eraston Carlos. Eu congrego na Igreja Evangélica Fundamentalista de Feira de Santana, aqui na Bahia, na rua Filinto Marques Cerqueira, 585, bairro dos Capuchinhos. Venho por meio desses vídeos relatar as ações promovidas pelo pastor Roderick Vitor Fernandes de Oliveira, bem como parte da diretoria, não é? Quero deixar claro que não toda a diretoria está envolvida com essas ações escandalosas que têm acontecido e que me acho no direito de vir aqui esclarecer a todos vocês na função de evangélico, crente, servo de Deus. Afinal de contas, o obscurismo, não é? A falta da verdade não condiz com a realidade cristã. Não é porque somos evangélicos, somos crentes, temente a Deus, que temos que compartilhar da mentira, do engano e viver segundo os obscurantismos. Bem, no último domingo, não é? Hoje é segunda-feira, dia 25 de maio, terça-feira, 25 de maio, no último domingo passado, foram ali votado para que a validade do ministério pastoral do pastor Roderick viesse ser ativado, né, por mais 5 anos. Não é? E isso arremete a algumas inconsequências. Uma delas são relatos da minha pessoa, não é, de ações do pastor Roderick, que caberia à igreja, primeiro, avaliar, apreciar essas queixas que têm acontecido, né, para que desse uma resposta. Mas, pelo que parece, a igreja não está tendo esse interesse em julgar os fatos, não é? E dar a ele a resposta, as respostas cabíveis, não é? Eu tenho aqui em mãos o regimento interno, não é? Como vocês podem ver aqui, ó, regimento interno da Igreja Evangélica Fundamentalista. E eu queria chamar a atenção para o seguinte artigo, o artigo 52 do regimento interno. Não é? Porque diante das minhas afirmações, com as provas que eu tenho em mãos, que o pastor Roderick mentiu ao ir à delegacia prestar queixa contra a minha pessoa, ali durante um evento que aconteceu, uma conversa que aconteceu após o culto, mas dentro do templo, onde existia ali mais de 20 ou 30 pessoas, no dia 15 de novembro do ano passado, de 2020, onde após aquela discussão ele sai e vai para a delegacia prestar uma queixa. Essa queixa é mentirosa, infundada, como eu já disse ali na queixa, e tenho dito aqui nos vídeos, né? Mas o que é que acontece? A igreja tem fechado os olhos para apurar os fatos, não é? Caberia ali o vice-presidente, juntamente com os diáconos, não é, averiguar, não é, fazer uma acariação entre acusação, não é, entre o acusado e a acusação e as prováveis testemunhas que estavam no local e que são citadas aqui. Mas parece que a verdade não interessa mais a Igreja Evangélica Fundamentalista, porque a mesma não se comporta dessa forma, contrariando o regimento interno. Está aqui, ó. Artigo 52. Artigo 52. Olha o que fala o artigo 52. Eu vou ler aqui para deixar claro. Não é? Além dos departamentos, a igreja poderá criar comissões especiais para estudar, dar encaminhamento a assuntos de seu interesse. Essa comissão terá composição e objetivos designados pela igreja, a qual prestarão relatório em forma de parecer. Quer dizer, um assunto de tanta relevância, que é o nome da igreja, da instituição,
não é, na delegacia, não é, por conta de uma acusação do pastor Roderick, onde há ali muitos membros, não é, naquela local, e o pastor Roderick faz uma acusação mentirosa. E contrapartida, tem aqui a defesa, que sou eu, o acusado do pastor Roderick, não é, dizendo que ele mentiu. Então, cabe à igreja a transparência dos fatos, não é? Trazer o pastor Roderick, trazer o irmão Erasto, trazer as testemunhas citadas pelos dois, para que haja uma acariação nisso aí e realmente a igreja seja testemunha dos fatos e tire suas conclusões e dê uma sentença. Esse assunto da queixa nem foi pauta de assembleia extraordinária, a qual me excluiu. Né? Isso é tão infundado assim que poderia, sendo verdade, ser o único motivo que levasse a minha exclusão. Mas foi ali o uso de máscara, né? Insurgir contra a diretoria, porque o meu posicionamento foi contrário da diretoria no fechamento e como fechou, né? Completamente fora do regimento interno que nós vamos tratar isso aqui. Né, como a situação poderia ter sido feita e não fez, e quem reclamou que foi posto na rua, colocado para fora de forma bastante humilhante, principalmente por Lélia Vitor Fernandes de Oliveira, né, que perdeu completamente o senso de moralidade, o senso de respeito, o senso de cidadania, o senso de irmandade. Né? Então fica aqui o meu protesto, a minha repulsa a essa atitude da igreja, a própria igreja sendo complacente, né, conveniente, convincente com essas ações que não deixa transparecer, não junta todo mundo. Eu nunca me neguei a prestar esclarecimento sobre os fatos. Muito pelo contrário, quem encaminhou foi eu. Eu encaminhei para cada irmão aqui pelo WhatsApp, em PDF, né, a necessidade de se reunir para falar da questão da queixa. E a igreja não tem, olha o nível que nós estamos chegando, olha o nível que a igreja evangélica fundamentalista está chegando. Seria porque vice-presidente Floriano Araújo, porque o senhor não convoca os diáconos Josias Andrade, Hernandes Salgado, Natan Rodrigues e Josafá Ramos, porque o senhor não convoca esses irmãos para ouvir o que eles têm a falar sobre o dia do ocorrido. Se de fato realmente eu acusei ou se o pastor está mentindo. O senhor tem medo do pastor lhe colocar para fora também? Seria esse o medo do senhor? Porque quando nós chegar lá na história, eu vou contar muitos fatos relevantes e vou citar seu nome aqui. Eu vou citar o seu nome, entendeu? Não só o seu, mas o nome de todo mundo. Acharia bom o senhor, até mesmo como militar que o senhor dar esse portal de transparência para a igreja, para a sociedade. Olha, o pastor mentiu. Olha, o irmão está mentindo, está caluniando. Agora já começa a botar o nome da igreja. Infelizmente a igreja está com essa dívida. E depois vem, abafa o caso, bota a mão na cabeça do pastor, não é? E aí ordena ele pastor por mais 5 anos, debaixo da mentira. Principalmente o senhor que viu ele mentindo lá no fundo do carro dele, quando eu perguntei por que motivo ele tirou a minha esposa, que é membro e não tinha nada a ver com o contexto. O senhor viu, o senhor presenciou a mentira dele, mas parece que o senhor tem medo. E medo não condiz com nenhum cidadão, principalmente com um militar, sargento que o senhor é, não é? Tenho certeza que seus colegas jamais teriam medo de fazer uma acariação para saber se contém verdade ou mentira nos fatos e ficar do lado da verdade, seja ele que lado for. Então fica aqui a dica para o senhor, irmão Floriano, né? Escute os oficiais que estavam lá no dia, dê à igreja a resposta necessária para que isso não aconteça e não deixe, não permita da sua parte que venha aqui um irmão dizer que o senhor está presenciando mentiras. O senhor presenciou a mentira lá no dia do WhatsApp. O senhor sabe que o Zap é da igreja, apesar de que não é de direito, mas de fato. Porque tudo que tem no WhatsApp é um grupo e é relacionado à igreja, não é nada do pastor Roderick. Ele usa essa justificativa justamente para mentir, para enganar, como ele é enganador e mentiroso.
Não tenho nenhum medo de falar isso. Então, esse assunto fica aqui, a minha repulsa. Eu quero também trazer aqui a público uma fala de Lélia Vitor Fernandes de Oliveira como professora da Escola Dominical de domingo passado. Não é? Hoje é 25, se eu não me engano, ontem foi 24, 23, domingo 23. Que ela fala assim, abre aspas, não é ético levar os assuntos daqui de dentro lá para fora. Somos uma família. É querer humilhar demais. Fecha aspas. Em primeiro lugar, Lélia Vitor Fernandes de Oliveira, eu quero destacar duas palavras que tem aqui na sua frase. Uma é ético e a outra é família. Analisando brevemente, para não tomar o espaço do tempo, o que a senhora tem de conceito como ético depois da senhora ir para uma reunião, não é? Ali de uma comunidade, de uma igreja, não é? Apesar de que todos ali são membros, mas são mais de 40 pessoas que saem dali com ideias diferentes, né? Pensamentos diferentes. A senhora se levantar para falar que um membro, o acusado, eu aqui, tem uma amante, não é? E pedir que minha esposa confirme isso. A senhora tem noção do que é ético? A senhora fazer esse tipo de acusação, sendo que no dia 5 de dezembro de 2020, a senhora foi um dos 4 participantes da reunião, às 6 horas da manhã, aonde eu relatei a culpa, eu confessei a culpa, o pecado e pedi perdão. E pedi que em uma ocasião específica eu fosse apresentado à igreja para que falasse e me colocasse à disposição da igreja para pedir perdão sobre o pecado que de fato aconteceu. E que ali, naquele dia 5 de dezembro de 2020, já fazia 8 meses que eu não tinha mais nada a ver com a situação, já estava resolvida. Então era 1 ano e 8 meses, a senhora usou isso para poder degredir e humilhar. Isso é ético? A senhora faria isso com qualquer colega seu da Academia de Letras de Feira de Santana? A senhora faria isso? Que moral a senhora tem para falar de ética? Depois até mesmo de eu pedir a palavra, falar que fui citado e deveria me explicar o que aconteceu, falei tudo isso para a igreja, que a senhora estava usando de má fé e a senhora nem sequer pede perdão. A senhora não tem moral nenhuma para falar de ética. Entendeu? E a questão família é muito pior. Jamais a senhora ousaria, em uma provável falha de qualquer filho seu, colocá-lo na rua e tirar o nome do seu filho do seu nome. A senhora jamais ousaria fazer isso. Porque eu sei o nível de educação que a senhora deu para seus filhos. Agora, na igreja, com os filhos da fé, a senhora quer humilhar. A senhora quer trazer esse assunto para convencer a igreja de que vocês estão certos e que aquele irmão está sendo usado pelo diabo. E a senhora sendo usada por Satanás para fazer isso. Minha esposa sai da igreja aos prantos, aos choros. Isso é humilhação. A senhora usar o assunto resolvido, pedido perdão, aonde a falha agora é de vocês por não me levar até a igreja para pedir perdão à igreja, 1 ano e 8 meses depois, na tentativa de convencer a igreja de que o demônio é o irmão que está sendo acusado. A senhora não tem moral mais para falar isso. Não use o tempo e o púlpito da igreja para pregar mentira. Se arrependa, peça perdão a Deus. O estrago que a senhora causou na mente da minha esposa está até hoje. Ela não tem forças mais para ir para a igreja olhar na cara da senhora. E além disso, a senhora ainda, quando viu ela a última vez, do dia 6 de dezembro até hoje, que já vai fazer 6 meses, baixou a cabeça e não teve coragem de olhar na cara dela. A senhora não tem mais respaldo moral para falar sobre isso. Viu? Então não me venha com essa frase de que não é ético, não é? Que somos família.
Faz isso com teu filho, faz isso com a tua filha, quando ela for de encontro às suas decisões. Bota ela para fora, joga na cara o que provavelmente alguma pode ter feito, que eu não sei se fez, né? Não tenho certeza, quer dizer, não tenho certeza se fez, né? Então fica aqui a minha indignação, e toda vez que a senhora vier com uma conversinha dessa, aqui vai ter resposta, viu? A outra fala é do pastor Roderick à noite, né? Contrariando quase 50 anos de ministério, e maior parte dos membros da igreja que decidiram aceitar Jesus como Salvador, é a fala dele de que a igreja está sendo orgulhosa em apresentar o apelo para que as pessoas manifestem ter aceitado. Ou seja, após a exposição do evangelho, não é? A igreja faz uma espécie não, apelo mesmo, convidando, se há ali no auditório alguém que deseja aceitar Jesus como Salvador, que faça um sinal para que todos vejam, né, a aceitação do evangelho em concordância com o que fala a Bíblia. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, mediante a isso, a igreja oferece aos ouvintes a possibilidade dele manifestar com um ato da mão suspensa que recebe Jesus como Salvador. Isso é que nós chamamos de decisão. Fez a sua decisão, né? Conversão é outra coisa. A conversão é quando de fato a pessoa decide dentro do seu íntimo, que não cabe a gente julgar naquele momento, não é? Muitas pessoas decidem, mas não se convertem, porque de fato a palavra não entrou. E outras pessoas naquele momento, não é? Decide, ou já se converteu antes, ou naquele momento, ou acontece depois. Então a manifestação, ela aparece no momento que a pessoa recebe a palavra do evangelho, para que todos ali saibam que a pessoa concorda com o que está sendo oferecido, que é o Senhor Jesus Cristo, ela possa, de fato, se tornar visível, né? E ele vem dizer que é pura vaidade da igreja fazer isso. É pura vaidade da igreja querer ver isso. Uma coisa que é extremamente bíblico e que o seu pai, Antônio Fernandes, fez há quase 50 anos. Então ele chama o seu pai de vaidoso e chama toda a igreja de vaidosa em querer presenciar. Porque muitas vezes quando nós presenciamos um ato como esse, nós enfatizamos nossa confraternização com essa pessoa. Ela passa a ser da nossa irmandade previamente, né? Porque de fato só quando é batizado que ali tem uma plena, não é, irmandade com a gente. Então fica aí essa ressalva. E a última é o pastor Roderick fazer insinuações que o trabalho que eu faço aqui é com inveja do trabalho dele. Posso afirmar que o senhor está extremamente enganado. Em primeiro lugar, a inveja ocorre e apareceu no coração de Satanás, assim como o orgulho. Eu não tenho nem inveja nem orgulho do seu trabalho. Principalmente com a ficha suja que o senhor tem de 5 anos de trabalho, que não contribui com a igreja em nada de bom. Sinto muito lhe falar isso. Sua ficha é suja dentro da igreja e fora, e agora com a situação na delegacia, com o nome da igreja que o senhor levou, mentindo. Senhor mentiroso. Se eu tivesse que me espelhar e me alegrar com alguém, eu iria escolher o nosso primeiro mártir, Estevão, que morreu apedrejado. Seria para mim um grande privilégio morrer na situação de Estevão. Se tem um personagem na Bíblia que eu admiro, é Estevão. E quem é eu para morrer igual Estevão? Sustentando a bandeira do Evangelho. Que tudo isso aqui é uma minúscula parte do que Estevão passou. Na pandemia, eu não corri nem um dia. Não aprovei o fechamento da igreja. Nem com regimento interno, nem sem regimento interno. A igreja seria o último refúgio para aqueles que precisavam estar com seus irmãos de joelho, buscando a solução do problema da pandemia. E o Senhor, além de fechar de forma covarde, alegando
necessidade de preservar vidas, o senhor ainda fez várias tremendas covardias. Uma delas foi para ir para Caldas do Jorro, aqui na Bahia, um lugar turístico, o qual eu frequento, eu vou, eu gosto muito daquele lugar. E que não está errado o senhor ir, está errado o senhor fechar a igreja para preservar a saúde dos outros e o senhor ir para a rua, igual fez um tal governador aí, né, que fechou a cidade todinha e foi para outro país. O senhor fez a mesma coisa que ele. Aliás, suas ideias é muito parecida com as ideias desse governador, não é? Fecha tudo, para tudo, vai morrer todo mundo, não morre ninguém, né? O seu desprezo com suas ovelhas, visitas de longe, nem encosta, como o senhor fez com a irmã Maura, né? De longe, como o senhor fez com a sua tia, né? De longe, enquanto os verdadeiros servos de Deus estavam lá, com seus templos abertos, pregando o evangelho, acolhendo as pessoas necessitadas, as pessoas que chegavam aflitas, no pânico, com medo, chorando. E o senhor covardemente fecha a igreja e depois vai para Caldas do Jorro, um lugar que eu frequentei. Tenho lá um vídeo com mais de centenas de pessoas aglomeradas lá. Muitas, a maioria sem máscara. Mas o senhor, para preservar a vida, a integridade dos irmãos, né, o senhor que deveria dar moral para o seu ato infame de fechar a igreja, por 6 meses, depois mais 2 meses, vem para cá falar que esse trabalho que eu faço aqui de falar a verdade é fruto de inveja? Se eu tivesse que me espelhar em alguém, seria o meu irmão Estevão do passado, que morreu apedrejado. Eu sei que eu vou morrer. A minha hora vai chegar. Aliás, ninguém vai ficar para sempre. Mas eu queria ter a honra de morrer como Estevão morreu, lutando pelo evangelho, pelas causas do evangelho, pelo reino de Deus. Já os seus sintomas não é isso. Diante de uma perseguição, de um medo, de um pânico, fecha tudo, acaba com tudo. Quem sabe o senhor foi até visitar seus pais, eu não sei. Porque os meus eu fui, abracei, estive com eles todos os dias que eu pude. Fui em todos os lugares, principalmente no templo, adorar o meu Deus com os meus irmãos, como eu faço hoje. E isso nunca vai mudar. Aos irmãos e amigos, muito obrigado pela sua atenção. Próxima live eu volto aqui. Próximo vídeo eu volto aqui e vou continuar. Pretendo não me estender mais a esses assuntos. Já prometi, falhei e agora de novo. Prometo no próximo domingo continuar a história da igreja até chegar lá no dia 14 de março de 2020. Deus abençoe você. Um bom dia, bom trabalho. Deus abençoe sua vida.